Olá! Começa agora o Contraponto. Está em discussão na Câmara de Vereadores de Santa Maria o projeto de lei que proíbe o uso do fumo em locais públicos fechados. Para ser aprovada, a lei precisa passar pela Procuradoria-Geral, comissões permanentes e plenário para nova votação. Afinal, o uso do cigarro deve ou não ser proibido em locais fechados? Sobre este assunto, vamos conversar com a vereadora Maria de Lourdes Castro e com o vereador Marion Mortari. Sejam bem-vindos ao Contraponto de hoje. Para começar, eu gostaria de perguntar para a vereadora, então, por que a senhora viu a necessidade de levar essa discussão ao plenário, já que foi a senhora, então, que levou essa pauta para a Câmara? Bem, fazendo parte da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, presidindo esta comissão neste ano, entendo que o tabagismo é um problema de saúde pública. E eu posso afirmar isso como ex-fumante também. E sabemos também que o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. Então, eu tenho certeza que algo nós temos que fazer. E o que é mais importante, o Brasil assinou a Convenção Quadro para Controle do Tabagismo. No momento que ele assinou isto, ele se compromete de estar trabalhando de forma com subsídios administrativos, legislativos, para controlar o tabagismo no Brasil. Então, eu creio que nós, enquanto legisladores desta cidade, fazendo parte da Comissão de Saúde, sendo presidente de uma Comissão de Saúde e tendo esse entendimento, caberia a nós da comissão, e em particular a mim, que eu puxo muito para mim essa responsabilidade, estar trabalhando em relação a isso. E outro ponto que eu acho que é bem importante é que a própria sociedade, não toda, mas um segmento bastante importante, tem pedido isso, inclusive jovens. Tá certo. Vereador, o senhor foi o único contra ao projeto e a favor, então, dos fumódromos. Qual o motivo? Bom, veja bem, eu sou totalmente contra, sim, fumar em ambiente fechado. Sou a favor em que haja, sim, nos bares noturnos, quem quiser implantar os donos de bar, no estabelecimento, o fumódromo, sim, adequado, que veja bem, hoje, em Brasília, na Assembleia do Deputado Federal, tem fumódromo. Em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, tem fumódromo. Eu tive, ano passado, em Recife, que lá é um estado totalmente proibido de fumar em ambiente fechado. Os bares noturnos, eu fui lá e verificar, tem fumódromo. Então, eu sou favorável, sim, aos donos do estabelecimento, por conta própria, que queira, sim, dentro do implantar o fumódromo, sim, concordo. Porque, veja bem, hoje nós temos uma cadeia produtiva por trás disso. Como é que vai ficar, se no Estado hoje é o quarto produto, hoje os pequenos produtores, que hoje que tiver até 5, até um módulo rural, eles vivem, sobrevivem do fumo. Então tem uma cadeia produtiva por trás disso que a gente tem que olhar também. Se nós proibir hoje o cigarro, de se fumar em bares noturnos, em todo estabelecimento, não vai proibir de produzir também, a gente puxa essa responsabilidade, porque vai vir de fora do Brasil, vai vir de outros países, então fica muito grave isso. E sem dizer que hoje o fumante, ele é doente, nós temos que tratar ele também. E nossos postos de saúde hoje, pelo que me consta, a vereadora Maria Lourdes está aqui, a comissão também faço parte, não se tem hoje um adesivo hoje, para ajudar hoje o viciado hoje do cigarro. Eu também fui fumante, parei. Por o senhor ser ex-fumante, tem a ver, então, com essa sua posição de ser a favor dos fumódromos? Sim, eu vejo bem, porque tem uma classe produtora por trás disso. E o proprietário que quer, sim, trazer esse fumante, que até que ele se e pare realmente, se trate de fumar, que eles implantem fumódromo, que não vai prejudicar os outros. E quem vai frequentar aquele bar sabe que ali tem um fumódromo. Então ele vai absorver aquele número, aquelas clientes que são fumantes. Tá certo. Vereadora, a senhora concorda com a instalação de fumódromos ou não? Não, eu não concordo com a instalação de fumódromo, até porque o fumódromo ele não é totalmente eficaz. Para conseguir fazer um fumódromo totalmente eficaz, ele tem que ser hermeticamente fechado. E aí nós vamos entrar também, quando falamos em fumódromo, na questão do tabagismo passivo, daquelas pessoas que trabalham. Nós precisamos pensar no trabalhador. Este não tem opção de dizer, eu não vou lá porque eu não gosto da fumaça, porque me faz mal, porque eu não quero. Ele necessita, é o trabalho dele, né?
Então, a questão do tabagismo passivo é algo muito grave. A própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que é mais grave, quanto mais fechado o ambiente, pior a questão do tabagismo passivo. E se tu te der conta, no fumódromo, o fumante, além de inalar a fumaça, ele recebe ela sem passar pelo filtro. E toda fumaça que não passa pelo filtro, ela contém, em média, 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e 50 vezes mais substância cancerígena. Então, o fumante que está no fumódromo, ele além de estar recebendo a fumaça que ele traga, ele está recebendo a fumaça do cigarro que está sendo queimado. Então, é uma questão de saúde pública. Eu insisto nisso, é uma questão de saúde pública. O Brasil, ano passado, gastou 388 milhões para a saúde em relação ao cigarro. O vereador falou ali a respeito da produção, né, do fluxo também que envolve. A senhora acredita que o número de frequentadores de bares, de locais públicos, pode diminuir em função dessa lei, se ela for aprovada? Eu creio que não. E os estabelecimentos comerciais precisam se dar conta que eles têm que oferecer um produto de qualidade, um ambiente agradável, um serviço de qualidade. E que o cigarro, que o trabalho deles, a qualidade que eles oferecem, o atendimento que eles oferecem se sobreponha ao cigarro, à vontade das pessoas fumarem. E outra coisa, São Paulo, e se vocês observarem, não diminuiu. 95% dos ambientes, dos estabelecimentos comerciais estão tranquilos em relação a isso. Pode que no início dê uma diminuída, mas é coisa rápida, sim. Outra coisa que o vereador comentou e que eu quero pegar esse gancho, a questão da produção do fumo e que o agricultor, que entramos num problema também sério, social, de trabalho, enfim. Quando o Brasil assinou a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, ele deveria estar fazendo também a questão da troca de produção. Isso está lá estabelecido. O Brasil assinou. Então, ele tem que se comprometer a ajudar o agricultor, a dar outra estrutura para esse agricultor, para que ele troque a produção, né, do tabaco, do fumo, para uma outra produção, né, que venha dar a geração de renda para ele. É demorado? Claro que é. Não podemos negar isso. Mas o Brasil não tivesse assinado, então, a convenção. E cabe aos governantes dar essa estrutura. Nós precisamos nos adequar a uma nova realidade. Vereador, na sua opinião, o fluxo de pessoas pode diminuir ou não? Olha, eu entendo assim, que nem todos os bares vão instalar o fumódromo. O bar que está lá vai absorver, sim, aquelas pessoas que vão lá. E quem não fumar também vai estar ciente que lá tem pessoas que vão fumar e que vai ocorrer esse também a inalação, enfim. Mas eu queria deixar bem claro sobre a questão do produtor rural, que eu sou produtor rural também, sou pequeno produtor. Isso aí, em 2 hectares de terra, o que o fumo traz à renda, nenhum outro produto hoje consegue superar em pequena área de terra o equivalente que dá o resultado final do fumo. Se tem que buscar alternativa, eu concordo, tem que buscar sim outros produtos, mas hoje o pequeno produtor hoje, se proibir de vez, ele vai acabar vindo morar tudo nas grandes cidades pequenas e cada vez aumentando mais. Hoje as nossas periferias, cidade, enfim, vêm sem experiência, acabam ficando à mercê. Então fica difícil, vocês têm que olhar muitos lados também, porque a gente não tem hoje, não tem um técnico especializado hoje que vá lá orientar o pequeno produtor lá, que se plante outra coisa, se vai se plantar só beterraba, só alface, vender para quem? Começa a produzir, vai ter que dar o produto. Nós temos que cuidar muitos lados que eles estão lá fora, muitos deles não têm estudo, muitos não conseguem chegar à cidade e sobreviver com suas próprias pernas. Tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu acho que, no ponto de vista, como eu disse, nós temos que trabalhar também nas escolas hoje, para se reduzir os fumantes. Nós temos que começar hoje a educar a nova geração, porque hoje pessoas de certa idade têm dificuldade, sim, para fumar. Mesmo que o tratamento hoje também não se tem hoje gratuito para a saúde. Então, temos que trabalhar isso é um procedimento a longo prazo. Não é se parar que se vai resolver. Pode se complicar. Porque aí tudo que é proibido, eles querem fazer. Você veja bem outros tipos de droga hoje. Ocorre tudo que é canto, tem. É proibido, mas tem.
Então, nós temos que cuidar nesse sentido. Eu acho que existe um equívoco, né? Não está se proibindo o plantio e não está se proibindo que se fume. As pessoas têm liberdade de fumar, mas elas precisam respeitar aquele que não fuma. Então, tudo é uma questão da liberdade das pessoas. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, não há proibição de plantio. Quando o Brasil assinou a Convenção do Quadro para Controle do Tabaco, ele se propôs a executar medidas que viessem a dar estrutura tanto para o agricultor quanto para o fumante, para que possa diminuir isto. O Ministério da Saúde vem, na questão da educação, fazendo o Dia Nacional do Combate ao Câncer, o Dia Nacional do Combate ao Fumo. As escolas vêm fazendo isto, né? E muitas vezes, eu tenho ouvido muitos depoimentos de fumantes que dizem que é bom quando há proibição daquele local não poder fumar, porque se diminui o cigarro. Eu era fumante quando estudante, e quando eu entrava para dentro do hospital universitário, que eu fazia meus estágios lá, não podia fumar lá dentro. Então, eu ficava a manhã inteira sem fumar. E isto era bom, porque eu diminuía, de certa forma, o cigarro que eu fumava naquele período. Então, é necessário, sim, a questão da educação, obviamente, e se está se trabalhando, o próprio Ministério da Saúde vem trabalhando a questão da educação. Mas é necessário, sim, que as pessoas se deem conta que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Não se proíbe de forma nenhuma, e quando o Brasil assinou, eu insisto em dizer, a Convenção do Quadro para Controle de Tabaco, ele tem que dar estrutura para o agricultor, né, para que faça essa troca. Isso tudo é muito lento, mas a questão da proibição de fumar em ambientes fechados, nós estamos falando única e exclusivamente na questão da saúde das pessoas. Assim como o uso do cinto, né, a obrigatoriedade do uso do cinto. Quando a pessoa não cuida do seu corpo, quando a pessoa não cuida da sua saúde, o Estado ocupa este espaço e te obriga, né? Tu vais ter que usar porque tu está te colocando numa situação em que tu está fragilizando a tua saúde. E para isso, então, as leis estão aí. Tá certo, nós vamos discutir mais sobre esse assunto, mas vamos para o intervalo e voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Às vezes você pensa que tem o controle, mas acaba sendo apenas um controlado. Parar de fumar é o primeiro passo para conquistar a liberdade. Ter controle é não fumar. Campanha Liberte, uma iniciativa Unifra. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Contraponto de hoje discute o tema: o cigarro deve ou não ser proibido em locais fechados. Neste bloco, queremos saber a opinião dos entrevistados quanto ao cigarro prejudicar os frequentadores de bares e restaurantes. Bom, para começar então, já que a gente falou nos bares e restaurantes, né, confirmar quais que seriam esses locais públicos fechados, além desses que a gente já citou. Seria todo o ambiente público, né, fechado. Barzinho, restaurante, as baladas, teatros, enfim, todo também. teatro já é, né? Teatro, cinema, museus, todo e qualquer ambiente público fechado que tenha movimento de pessoas não pode fumar, não pode ter cigarro. Ginásio de esportes também? Também. Todo lugar. Vocês acreditam que os não fumantes que frequentam esses locais, eles podem ser prejudicados pelos que são usuários, já que passam a ser
fumantes passivos? Começar então com o senhor. Pode, veja bem, eu sou totalmente também contrário em ambiente fechado que se fume, porque hoje não se aceita mais. Pessoas que estão ali que não fumam também estão, porque hoje, seja bem, quem fuma do lado, que sempre está por perto também, isso é prejudicial à saúde, não se resta dúvida, isso todo mundo sabe. O fumo hoje tem uma série de doenças, inclusive fatais. Então, também sou contra, mas eu sou favorável, sim, que se tenha um ambiente, um fumódromo, não digo assim em ginásio. Em ginásio, totalmente você vai para o esporte, totalmente contrário. Em bares noturnos, seria as baladas, os bares noturnos, o proprietário do estabelecimento que queira, assim, lá implantar um fumódromo. Mas sou o contrário, que vai, assim, que prejudica o que não fumante em ambientes fechados, totalmente contra também, eu sou. A senhora também concorda que prejudica? O tabagismo passivo é a terceira causa maior de morte evitável. Então, para te imaginar assim, primeiro é o tabagismo ativo, segundo é o alcoolismo, o álcool excessivo, e terceiro é o tabagismo passivo. Não tem como negar isso. O ambiente fechado com fumaça, e já comentei, ele tem 50% mais de substância cancerígena, o cigarro, a fumaça que não passa pelo filtro. Tem 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono. Então, tem pessoas ali que não fumam, criança, adolescente, e isso tem que ser respeitado, né? Não tem como. E a questão do fumódromo é essa questão que se coloca, assim. Nós temos o trabalhador, né? Nós precisamos pensar no trabalhador e precisamos pensar também no próprio fumante. Ele vai estar sendo 2 vezes sendo contaminado pela fumaça. O fumo passivo, só uma pergunta para complementar. O fumo passivo, a senhora teria informação para nos repassar? Ele prejudica mais crianças, ou melhor, adultos ou mais as crianças? Existe uma variação? Não existe variação. O prejuízo é maior, assim, é igual para todos. Por exemplo, na criança, nós vamos ter problemas alérgicos, assim como no adulto, a rinite, o olho vermelho, o enxume, os problemas respiratórios, o bronquite, a laringite, e ela ataca em qualquer criança, em qualquer pessoa, né, independente da idade, né? Os riscos são maiores e em relação à criança tu tem que ter uma responsabilidade maior ainda, Ainda né? maior. Vereador. Eu só queria complementar, assim, no fumódromo, vereadora, deixe bem claro, porque isso que eu defendo, o fumódromo, não há necessidade do funcionário entrar no fumódromo. Porque ali ele vai, se for num bar com um copo de cerveja, que é um ambiente pequeno, que tem um sugador que vai exaltar para cima a fumaça, o trabalhador não é necessário entrar ali, só vai entrar quem fuma e retorna. Isso eu tive lá em vários lugares, já que tem fumódromo, é um ambiente pequeno, a pessoa vai ali, fumou e sai. Não há necessidade de permanecer trabalhador ali dentro. Hoje, o funcionário que ia do bar, do restaurante, não há necessidade de permanecer. A pessoa se retira do ambiente que está ali, ela vai ao fumódromo, fuma o cigarro e volta. Isso que eu defendo. Eu entendo a posição do vereador. Eu não defendo, tu entende? Porque eu acho que se nós falamos em saúde pública, se nós falamos em gastos que o país tem com doenças pertinentes ao cigarro, nós precisamos ter uma certa conduta, assim, independente de... Então, São Paulo mesmo está num ponto assim que nem embaixo de Pratibana tu pode fumar. E eu tenho certeza absoluta, é difícil, claro que é difícil, né? E nós, em especial o povo brasileiro, ele tem dificuldade de acatar a lei, de respeitar a lei, de cumprir a lei. Bem, o fumódromo, já se sabe que ele não é hermeticamente fechado, já se sabe que lá dentro o próprio fumante estará sendo duplamente prejudicado em relação ao cigarro. Então, isso eu quero cuidar de prevenção, porque a longo prazo, sim, que se trabalha hoje, que inicia na escola, nos jovens, nos pequenos, que o cigarro realmente faz muito maléfica à saúde. Então, esse é o trabalho a longo prazo para se implantar hoje para as pessoas hoje que têm dificuldade, que são doentes hoje, que não conseguem... Eu só quero fazer uma colocação. Que não conseguem nós, deixar... como fumantes, eu também, nós sabemos que tu nunca vai deixar de fumar pelo que as pessoas te dizem, pelas palestras que tu assiste. O cigarro dá câncer, cigarro isso não te faz parar de fumar. O que te faz parar de fumar é a tua consciência. Quando tu decide, chega, paro de fumar. É a força de vontade É a da força pessoa. de vontade, chega.
né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Porque se tu pega uma pessoa que fuma e vai... Eu me lembro de mim, o meu pai, coitadinho, falava, guria, para. Né? E não tem, só toma essa consciência, não, para um pouquinho. Né? Então, isso, e a educação permanente tem que ocorrer, eu não né? digo todos, mas a grande parte dos fumantes tem problema de saúde. Ou são pessoas depressivas, ou são nervosas, enfim, já que hoje... As pesquisas constam que o cigarro hoje não alivia, ele traz mais transtorno. Mas, enfim, é que são pessoas que eu reconheço, pessoas doentes, que precisam assim, de uma ajuda médica, uma ajuda de outro mecanismo que hoje não temos, hoje nos postos de saúde hoje. Então, veja bem, te proibir, eles vão acabar fumando. Mas eles vão fumar, eu só não vou fumar nos lugares fechados. Sim, veja bem, mas para absorver esse pessoas que fumam, o fumódromo, eu deixo bem claro aqui, a gente não vai obrigar nem um comerciante a implantar. O que implantar está sabendo do risco que pode acontecer, diminuir, e que bom. Vereador, ainda sobre os fumódromos, existe um modelo? Como que funciona? Quais são os modelos que existem? Tem vários capitais, é um circuito, é um pequeno espaço fechado. A pessoa entrou, tem um sugador, você largou a fumaça, sobe até, eu já fui, inclusive na Assembleia tem, isso eu fico apavorado, tem, aqui em Porto Alegre tem, e em Brasília também tem. Eu estive lá na Assembleia, então lá tem e 40% dos políticos lá hoje quase fumam. Existe uma previsão do custo? A implantação seria viável para o município? Ou melhor, para os locais, né? Não, o município não entraria, quem entraria é recurso próprio. Os recursos próprios, sim, aí o proprietário, ele se implantasse, eu creio que não custaria muito. Mas aí deixaria bem claro, o empresário, o dono do estabelecimento, ele arcasse sim com os gastos, e ele ia absorver essa clientela que fuma. No caso, se fosse implantado em alguns locais públicos, mas que municipais, no caso, seria recurso do município. Daí públicos eu acho que não deveria de ter fumódromo, não. Por quê? O público, a Lei Orgânica Municipal, artigo 162, proíbe. Já proíbe. Então, terminantemente. Isso seria mais para os bares, balada noturna, para as boates também, que tiver muito hoje, fumante em boate noturna. Teria lá um canto, entrasse, um segurança, entrasse ali, pode ler fora, é lógico. Aí fazia uma fila, porque lá no Recife eu tive lá, e tinha uma fila enorme, veja bem. Lá tinha uma fila, eles ficavam na fila de 10 minutos para fumar um cigarro. Aguardando a hora de fumar, lá saía. Então, eu defendo isso, mas entendo que o fumo faz mal, sim, é prejudicial. Até então, porque eu parei de fumar também, me sinto muito mais aliviado, melhor. Enfim, por esse motivo. Outra pergunta, já que vocês são ex-fumantes, né? Eu queria saber se ao entrar em um estabelecimento fechado, né, com pessoas fumando, vocês já se sentiram mal devido ao cheiro ou até com vontade de fumar ou não, nunca aconteceu isso? Eu não sou daquela ex-fumante chata. Se tem pessoas fumando, eu me retiro, entende? Eu não cobro das pessoas assim. Né? Mas eu sinto, é desagradável, eu sinto coceira na garganta, é bastante desagradável, assim, hoje. E tu perguntar se sente mal, né? Ou até mesmo vontade de fumar. Isso, a vontade de fumar, é que tu falaste de vontade de fumar. Eu devo te confessar que eu tenho 20 anos quase que eu parei de fumar, e quando eu estou num ambiente com muitas pessoas fumando, eu sinto um pouco de vontade de fumar. Eu não digo assim para as pessoas que deixaram de fumar que eu nunca mais tive vontade. Não é verdade. De vez em quando, dependendo do local que tu está, eu sinto uma certa vontade. É por isso que eu ainda brinco e digo, Deus o livre, nem para botar no meio do dedo o cigarro, porque eu acho que se eu pegasse, de repente até ficaria. Como disse o Marion, o fumante, na verdade, ele é um doente, né? Mas nós não podemos nos agarrar a isso e impedir, não vamos proibir, porque aí tu vai buscar ajuda, né? Tu precisa ir buscar ajuda. E muitas vezes essa questão da proibição, que tu limita um pouco, consegue dar um pouco de consciência, ajudá-lo até, estimulá-lo a buscar ajuda para parar. Vereador, com o senhor já aconteceu alguma situação em que você se sentiu prejudicado, até mesmo com vontade de fumar ou não? Veja bem, eu até nesse fim de semana aqui, eu fui até uma boate e ele realmente, para quem não fuma, eu entendo, fica impregnado na roupa. Hoje, até tive que chegar em casa, 4h da manhã, tive que tomar até um banho, porque chegando se vai... mas a vontade sempre existe. Tem que ter muito cuidado, porque a nicotina, enfim, os produtos químicos que tem o cigarro, enfim, tem eles, sempre dá aquela ânsia, aquela vontade. Tem que ter muita força de vontade, sim, muito tranquilo sempre por não voltar. Eu pretendo não voltar mais a fumar,
Mas não sou chato, não. Pode, dentro do carro mesmo, se você quer fumar, pode fumar. Eu não proíbo ninguém fumar. Dentro do meu carro pode fumar, não tem problema nenhum. Agora, claro que a gente procura, assim, numa casa, alguém, assim, eu quando fumava, eu respeitava, e até lá em casa, dentro da minha casa, eu espero que ninguém fume, que também nunca fumei dentro da minha casa, porque é terrível. Se pega um dia úmido, impregna tudo, a fumaça, enfim. Então, mas não sou chato, não, e concordo também. Que a gente tem que ter muito cuidado pro que parou de fumar. Não deixar de mas ter muito cuidado. Tá certo. Vereadora, falando ainda a respeito da lei, se aprovada, né? E quem descumprir com ela vai ter alguma punição? Sim, nós até temos uma reunião essa semana com a Vigilância Sanitária, porque nós queremos fazer uma lei bem viável, né? Não podemos estar fazendo uma lei que vai ser inócua, que não vai ter condições de ser efetivada no município. Então, tem que ter multa, porque se não tiver multa, não funciona. Né? Se não tiver alguma coisa que cerceie de uma forma bem forte, assim, pungente, ela não vai funcionar. Então, nós estamos estudando junto com a Vigilância Sanitária, tem várias pessoas ligando, se colocando à disposição, dando ideia. Pegamos várias leis de vários municípios, né? E depois vai ter uma audiência pública também. Tem que ter. Se não tiver uma multa, se não tiver alguma punição, ela não vai funcionar. Desde que começou essa discussão, qual que é a repercussão que vocês estão vendo na cidade aqui de Santa Maria? Olha, eu tenho sido muito procurada por pessoas que querem, né? Pessoas me ligando, dando apoio, inclusive pessoas da área jurídica me oferecendo material, né? Muito interessante, assim, jovens, muito jovens me procurando, agradecendo a possibilidade, né, da gente estar fazendo isso. O vereador Manuel Bade, que também tem sido procurado, inclusive as pessoas dizem quando é que vem, quando é que começa, né? Mas a gente não quer fazer nada de forma rápida, assim. Não, as coisas têm que andar construindo de forma amadurecida, sem prejuízo para ninguém, havendo um consenso, né? E em breve ela vai estar aí funcionando. Se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta, vai ser para o bem, por mais polêmico que seja, por mais difícil que seja, o próprio empresário vai se sentir gratificado por isso. E o senhor vereador tem sido procurado por pessoas com dúvidas ou apoiando a sua decisão? Não, o que me coloca é isso, que haja nos estabelecimentos, entre bares noturnos, boate ou balada, não todos, uns que haja, porque isso hoje, para absorver essa parcela que fuma, das pessoas, desses jovens hoje, ou até, enfim, tua classe é essa que fuma, até que eles consigam um dia criar consciência que realmente faz mal, que se trate, quem não pode, enfim. Mas eu vejo bem, até voltando atrás e pensando aqui hoje, se proibir um ambiente fechado, como realmente, pobre quem vai andar no calçadão hoje, vereadora Maria Lourdes, isso fica bem claro. Porque aí vai ser um lugar aberto, o calçadão de Santa Maria, circula N pessoas ali hoje. Imagina um sábado de manhã. Mas é aberto daí, vereador. Mas tudo bem, é por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado. Aí vão fumar tudo ali, vai virar um fumódromo no calçadão, e que não vai conseguir, porque por isso que eu digo, tem que se trabalhar no sentido também, eu concordo, tem que se trabalhar no sentido, nas escolas hoje. Mas isso deve ser feito, isso já tem a previsão do Ministério da Saúde, porque hoje hoje várias pessoas procuraram, vão nos postos de saúde e não encontram a fita, aquela e outros medicamentos que auxilia hoje o doente, até digo, porque que fuma, isso tem que ele um quer procurar ajuda médica, mas não tem nos postos de saúde, então eu entendo, sou parte do governo, que não é só aqui. Tá certo. Isso é nível estadual, então... Nós vamos conversar mais a respeito disso, até depois vamos questionar também a respeito de campanhas, né? Se está sendo feita alguma campanha também pela Câmara de Vereadores nesse sentido. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Você pode escolher enxergar aquilo que ninguém mais vê. Mude suas perspectivas e o seu olhar. Vestibular Unifra 2011. Inscrições de 1º a 26 de novembro. Prova 3 de dezembro. Inscrição.br. Unifra, mude, transforme, experimente ir além. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu
Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada eu não dirijo. Gaúcho, um povo que honra sua cultura e tem orgulho de sua terra. Nessa ímpia e injusta guerra não se deixa vencer pelo egoísmo e doa seu espírito de solidariedade. Passa suas tradições adiante, pois sabe que o ciclo da vida não pode acabar. Faça da doação de órgãos mais uma tradição gaúcha. Informe a família de sua decisão. Acesse doeorgãos.blogspot.com. O Contraponto está de volta, discutindo hoje a lei que proíbe o uso de cigarro em ambientes fechados em Santa Maria. Neste bloco, então, começamos com a pergunta, né, que tinha ficado no outro bloco, a respeito de campanhas. Se a Câmara de Vereadores vai realizar campanhas de conscientização contra, né, o uso de cigarros. Bem, o próprio Ministério da Saúde, ele entende que a educação é de fundamental importância. Então, nós temos que o Ministério da Saúde recomenda as ações pontuais, a educação com ações pontuais e com ações contínuas. As ações pontuais é o Dia Nacional do Tabaco, é o Dia Nacional Sem Câncer, é o Dia Nacional, tem um outro que eu não estou lembrada agora o nome, do combate ao fumo. Então, isso são as pontuais, que aí faz aquele movimento e alertando a sociedade. As contínuas são aquelas que prevê, e que o vereador colocou, do apoio a quem quer deixar de fumar, né? Lá nos postos de saúde, com grupos de apoio, com psicólogo, com médico, auxiliando as pessoas a deixarem de fumar, e que nós temos somente um em Santa Maria, que é no Itararé, né? Que tem uma médica que tem o grupo de apoio lá, que ela formou o grupo e tem essa atividade com as pessoas que querem deixar de fumar. E temos o Comitê Mário Pigato, que nós não podemos esquecer, em Santa Maria, que faz um trabalho excelente nas escolas, excelente, inclusive ele faz assim, gincanas, proporciona redação, as crianças são contempladas com prêmios por isso, fazem palestras para a família. Nós temos o Amor Exigente em Santa Maria também, e as próprias escolas, as professoras, dentro do plano delas de trabalho, elas têm que ter pelo Ministério da Educação e da Saúde, atividades em relação à educação, né? A Câmara de Vereadores não tem especificamente, não, nós vamos trabalhar esta campanha, não, porque não é nosso papel, né, nossa competência. O que compete a cada um de nós, enquanto legislador, fiscalizar para que o poder público esteja fazendo isso que está previsto na lei do Ministério da Saúde e Educação. Obviamente que os postos de Santa Maria, todos deveriam ter o grupo de apoio, né, para o fumante. Não temos, lamentavelmente não temos, teremos. Eu quero acreditar que teremos. Nunca teve, né, teve sempre em 2 postos só, nunca houve isso. Então, eu quero acreditar que nós vamos ter, nós chegaremos lá. Esse grupo seria trabalhado que palestras? Como funcionaria? É o grupo de apoio que fica o médico, o psicólogo, aí traz algumas palestras, faz o grupo das pessoas que querem deixar de fumar, cada um fala um pouco de si, da necessidade que está sentindo em parar, do quanto está difícil. É um grupo de autoajuda, né? Como no Amor Exigente, que eles têm ali também, na Pacto. Então, é um grupo que sentam as pessoas que querem deixar de fumar, que estão ali junto com o médico, com o psicólogo, com o serviço social, falando um pouco cada um de si, para que um possa estar apoiando o outro para deixar de fumar. Uhum. Tem alguns que têm algum medicamento, tem aquele decolar também, né? E as coisas vêm engatinhando. Eu creio que vem engatinhando, que já era para estar muito mais avançado. Estamos muito aquém do que deveríamos estar, até porque a convenção foi assinada em 96. Então, o Ministério da Saúde vem contemplando, vem com os encaminhamentos, só que não tem algo assim efetivo mesmo. Eu acredito que as coisas, de certa forma, o momento que tiver a lei e que nós, da Comissão da Saúde, estando, na sexta-feira pela manhã, estive na Secretaria de Saúde, trabalhando isso, conversando lá, e nós estivemos pressionando, que este é nosso papel, pressionar o Poder Público Municipal para que contemple isso,
que coloque com uma maior brevidade possível, pelo menos os grupos de atendimento, né? Se o Ministério da Saúde não está mandando medicamento, mas que tenha este grupo de apoio com psicólogos e médicos para ajudar essas pessoas. Tá certo. Vereador, o senhor que também é integrante, né, da Comissão de Saúde, o que o senhor pensa desses grupos, né, da criação desses grupos de fumantes? Como eu coloquei desde o início, é fundamental hoje que tem em todos os postos de saúde, a gente tem que trabalhar nesse sentido, vereador, também, por isso que eu digo, eu coloco à disposição junto, que em todos os postos de saúde tem. Porque daí a pessoa vai ter uma autoajuda e vai ser bem mais, né, menos sofrido, menos angustiante para ela conseguir deixar desse vício que seria parar de fumar. Então nós temos em todos os postos de saúde hoje, porque hoje não tem, muitos me procuram. Só um tem. Um tem, mas funciona tudo bem. Mas não, funciona bem. O grupo que tem funciona bem. Mas não resolve. Então, tem que ter em todos. Daí que o paciente, o que realmente ele está se sentindo prejudicado mesmo com o cigarro, sabe, né? Você vai a um ponto, entendeu, de 80%, a pessoa acaba com enfisema pulmonar, enfim, coisa acontece devido do cigarro. Então, que tem, assim, nesses postos de saúde, para as pessoas possam chegar ali e fazer parte desse grupo e ser menos sofrido para deixar desse vício, porque não é fácil. Olha, muitas pessoas que procuram, falam, que querem, têm maior força de vontade, mas não conseguem. No dia a dia não conseguem. É importante esse apoio, né? Com certeza. Vereadora, quais as entidades que estão participando dessas discussões que estão sendo levadas à Câmara? Nós chamamos uma reunião, CDL, CACISM, HTUR, Sindicato dos Hotéis, todas as que de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, tenham algum interesse nisso, né? Tivemos uma reunião, né? É polêmico, não dá para negar isso, né? Que é polêmico, mas eu tenho certeza que nós chegaremos a um consenso. A maioria tem apoiado ou não essa nova lei? O que eu posso te dizer? É meio dividido, assim, porque tem aqueles que são dos estabelecimentos comerciais que têm receio, têm medo, e eu não estou dizendo que isso não é legítimo deles, né? É legítimo, sim, é o estabelecimento comercial, é o trabalho dessas pessoas, né? Eu tenho essa preocupação, né? Mas eu tenho certeza absoluta e eu peço que as pessoas observem, olhem nos outros municípios. Nós temos vários municípios do Rio Grande do Sul que já estão com a lei em andamento, e eu uso muito o exemplo de São Paulo, porque São Paulo, uma metrópole como ela, assim, ela está maior sucesso. As pessoas aceitando, os comerciantes, as pessoas todas, donos de estabelecimento, estão satisfeitos com a lei. Então, eu sei que é polêmico, sei que é difícil, mas as coisas vão se adequando, se organizando, né? Eu acho que vamos conseguir o consenso em harmonia, né, todos os segmentos interessados, de forma a buscar a saúde pública, que o bem maior é a vida e que todo mundo esteja imbuído desta vontade. Tá certo. Vereador, o senhor tem tido apoio de alguma entidade nessa sua decisão de apoiar os fumódromos? Não, eu queria procurar, realmente houve procura, sim, mas eu vejo que isso tem que tratar a longo prazo, não a curto prazo. Chegar e proibir, sabendo que deixar das pessoas que realmente são viciadas e que são doentes de ir num estabelecimento e trocar de sair lá fora ou deixar, então, como é que você tira? Então, justamente se queira absorver, são pessoas que, sei lá, que se construam o fumódromo, então, eu não veria problema nenhum, vai ser custo dele que vai ter, então, eu acharia que nesse sentido. Agora, eu sou totalmente contra, assim, em ambiente fechado, fumar. Isso bem claro, esse vereador aqui é contra, só que os proprietários que querem implantar o fumódromo no seu estabelecimento, que não vai prejudicar os outros, com certeza não vai, e que se implante. Então, eu sou favorável nesse sentido, porque tem uma cadeia produtiva por trás disso tudo. Então, isso é um trabalho a longo prazo, iniciar na escola, na juventude hoje, para que no futuro não socorra mais está correndo hoje. Então, estamos trabalhando nesse sentido, sim. Aperfeiçoar, sim, os postos de saúde, que tenha hoje um atendimento às pessoas que são viciadas. Então, é um processo lento, e se iniciar na maneira que está implantado, nada contra, meu pensamento é esse, as pessoas vão acabar até fumando até mais. Ficam mais nervosas, acabam fumando demais lá fora, vão entrar para o estabelecimento, vão sair, então fica transtorno. Eu acho que tem que ser trabalhado a longo prazo. A respeito da lei ainda, como que está a divulgação nos meios de comunicação de Santa Maria? Nós não estamos divulgando ainda não. A lei ainda, não. Nós vamos, a partir do momento que ela estiver bem formatada, nós vamos estar divulgando. Aí sim começa a divulgação.
Como que vai ser a adaptação, se aprovada essa lei? Vocês acham que vai ser tranquila ou pode haver um pouco de resistência? Eu creio que vai ter resistência. Creio que sim. Mas é como tudo, né? Acho que olha a resistência para o uso do cinto, olha a resistência para o uso da cadeirinha. Né? Como todas as coisas, assim. Olha a resistência para não vender bebida alcoólica para criança e adolescente. Eu acho que nessa lei não teria muito assim, porque hoje que no alguma segundo resistência estabelecimento, tem. porque eu frequento até as domingueiras, um exemplo. Ali hoje são pessoas de idade, que ali dentro hoje, se um acender, porque hoje não está, você pode fumar. Quem acendeu, o próprio garçom ou o próprio que está no lado vai avisar, ó, não fuma aqui, vai lá para fora, você tire mais para o outro lado. Então, eu acho que no momento que isso foi implantado, que se tiver o fumóvel no lugar que não se pode fumar, o próprio, né, o outro usuário vai ficar incomodado e vai pedir porque geralmente o fumante hoje é a minoria. A gente não pode esquecer dele também, né? São cidadão. Então ele não vai fumar. Eu acho que não vai ter resistência, porque ele vai se retirar. Tem alguma resistência. Ele vai se retirar e vai para o as ambiente que organizações, tenha próprio se fumar ou saia para fora, então. E Então que acho bom, totalmente, vereador, porque você que veja bom bem. que não tenha resistência. E tá Não, acho que não ótimo, vai ter, né? porque ele está incêndio, porque hoje você vai ficar incomodado num lugar que você fuma, no que tem 50 que não fumam, 2 fumando. Vão se sentir incomodados também, veja bem. Então é falta de. E se aprovada, consciência. né, se aprovada essa lei, como que seria a fiscalização nesses locais? Isso nós estamos trabalhando junto com a vigilância sanitária, que pertence à vigilância sanitária e fiscalização, né? Vai ter que ter fiscais à noite, frequentando lugares, né? Vai ter que ser feita uma fiscalização, senão também não vai funcionar. Por isso que nós estamos tendo reunião com eles e tal, para tentar organizar bem direito. Não adianta nós fazermos uma coisa aqui, prevendo uma fiscalização, se nós chegarmos depois da fiscalização, não vieram aqui conversar conosco, nós não temos pessoal, nós não temos como organizar isso, então vamos fazer de acordo com a competência da vigilância e com as condições que eles têm a oferecer. Existe pode falar. Bem, hoje é assim, hoje não tem pessoal fiscalizar, mas eu acho que com certeza, se for implantar dentro desse sistema que se implante, talvez, fumódromo, o próprio usuário que não fuma vai ser fiscal também. Ele vai chegar e vai ser pessoas que fumam, se retira lá para o lugar adequado ou sai para fora, por cima. Então, eu defendo que você tenha lugar adequado para pessoas que realmente que não conseguem parar, que são dependentes, que com o tempo, talvez com tratamento se consiga. Então, acho que nesse sentido, ia funcionar muito mais se tivesse fumódromo, que a pessoa que fumar, não, tem lugar, você vai para lá, pode fumar e retornar para cá. Então, nesse sentido, funcionaria muito mais sucesso a lei até. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença da vereadora Maria de Lourdes, também do vereador Mario Mortari. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.